Boa noite na paz de Jesus, eu sou Hamilton. Vocês estão aí, gente? Cantando Consagração, agora eu retrocedi agora aos anos 90, a minha conversão. Quando a gente vai cantando as músicas, a gente vai revelando a idade, não é não? Não é isso? E nós estamos aqui nessa série sensacional para tomar algumas resoluções para a nossa vida, né? Você deve estar olhando essa mesa aqui, curioso o que vai acontecer hoje aqui. Se eu vou convidar vocês para um café, para um bate-papo, né? Mas nossa resolução hoje é essa, é a gente resolver aprender com os outros. Isso significa convidar as pessoas para entrar na nossa vida e abrir a nossa vida para que as pessoas também possam entrar nela. E eu queria, nesse momento, agora orar ao Senhor e pedir que Ele possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para o desafio de Deus que Ele tem para nós hoje à noite. Isso traga impacto na nossa semana, na nossa maneira de enxergar a vida. Vamos orar. Senhor, obrigado por aquilo que nós já cantamos, oramos a Tua palavra através da música, e agora nós vamos refletir, articular alguns textos da Tua palavra, e que isso venha trazer impactos na nossa vida, mudança de mente, mudança de coração. Faz isso com o Teu povo, o rebanho de Jesus hoje aqui, que nós saímos aqui com uma resolução muito séria de decidir em 2023 aprender uns com os outros. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Gostaria de dar uma boa noite, então, aos queridos irmãos, amigos, pessoas que nos visitam. Nós já conhecemos hoje aqui, nesse dileto auditório. E depois de uma virada de ano maravilhosa, tivemos aqui dia 31, né? Foi um culto espetacular. Deus falou com a gente. E nós temos agora a necessidade de algumas decisões. Nós somos desafiados aqui já na primeira semana com o pastor Armando para que a gente possa decidir andar com Deus. Essa foi uma resolução primária. Depois nós decidimos também andar com a palavra de Deus, navegar na palavra de Deus. Foi uma decisão que tomamos também. E veja a necessidade de entender que fizemos resoluções e não meros desejos. Desejos são emocionais, são passionais. Resoluções são racionais, partem de uma compreensão de que eu preciso mudar a minha vida. Para tanto, é preciso pensar hoje aqui, nesse sentido de assumir diante de Deus que eu sou limitado, que eu não sou suficiente o bastante para saber tudo e que eu preciso aprender com os meus irmãos. Nesse sentido, na evolução da história humana, a tecnologia vem mudando o modo de ser de cada um de nós e a relação que nós estabelecemos com o conhecimento. O pastor Daniel nos fez aqui um panorama espetacular da história da internet, né? De como nós chegamos a fazermos hoje parte de um mundo digital. Euriano pela manhã hoje também nos trouxe nessa mesma resolução de aprender uns com os outros a história das tecnologias, desde os primórdios da invenção da imprensa até chegar o www que nós conhecemos, e a nossa mania hoje de consultar o Dr. Google, não é não? O tempo todo a gente está aí consultando o Dr. Google. Isso traz até impactos. Por exemplo, a gente vai para o médico e aí você já sabe da doença, não é não? Você já quer dar o laudo para você mesmo. Recebeu uma notícia, um laudo, logo coloca na internet, né? E o Euriano falou pela manhã hoje isso aqui, né? Infarto do miocárdio, o que é isso, né? Aí você já estou morto. Não! A internet tem pulverizado o conhecimento, e eu diria não conhecimento, mas a informação, porque conhecimento é informação aplicada em contexto, né? Não meramente informação isolada. Mas o fato é que a tecnologia tem mudado a nossa vida. Veja esse quadro que vamos apresentar aqui a vocês hoje. É um quadro de Pierre Levy, um estudioso das tecnologias, tá? Um francês. No livro A Cybercultura, ele desenha esse quadro para nós. Veja, as sociedades antes da escrita,
O saber se transmitia pela tradição oral, né? E o saber se encarnava na comunidade. Assim foi com os judeus. A tradição de pai para filho, de geração em geração, Abraão, Isaque e Jacó. A oralidade se encarnava na comunidade. Com a sociedade, agora a partir da escrita pelo ano 4000, mais ou menos, da nossa era, agora o saber se transmite não mais pela oralidade, mas pelo livro, e ela se encarna no intérprete. Agora a comunidade dá lugar ao indivíduo, a interpretação coletiva, a interpretação individual. No advento da imprensa, o saber agora se transmite pela biblioteca, pelo livro. E agora o sábio é o cientista. Quem domina a ciência, quem articula os processos metodológicos de produção do conhecimento, é essa pessoa que está com a verdade, né? No entanto, a ciência hoje está ideologicizada, ela está marcada por coloração partidária, e aí não é a ciência, é a pseudociência, é a falsa ciência. Na atualidade, no século XXI, nós estamos agora, de maneira que o conhecimento se materializa através da cybercultura e as comunidades virtuais de aprendizagem. O conhecimento está fluido na internet. Ele está à disposição de quem possa acessá-lo a qualquer momento através do www. Nesse sentido, na era da cybercultura, de que tudo é virtual, das redes colaborativas de aprendizagem, tudo isso substituiu o indivíduo e substituiu a comunidade, gente. A comunidade viva que traz em si uma tradição. Ainda na evolução da internet, nós temos ainda as gerações das webs que eu quero compartilhar com vocês. No primeiro momento, lá pelos anos 90, nós tivemos a Web 1, né? Cuja proposta principal era exibir conteúdo estático de um desenho semelhante às páginas impressas. A comunicação era de só uma via, né? Vocês se lembram do AT286? Quem teve ele? AT286, né? Tela não colorida, fósforo verde ainda. Ali a ideia da Web 1 era comunicação de uma só via. A exceção à regra eram os avisos por e-mail, que a gente usa até hoje, né? Formulários, cadastros. Com a Web 2, chega então os sites que passaram a oferecer novas formas de interação agora. Produção de conteúdo, inserção de comentários em páginas. E a experiência agora chega na rede social de tal forma que o usuário pode participar da produção do conhecimento. A Wikipédia, por exemplo, é um sinal, né? Você que acessa aí o conteúdo para procurar um conceito, tome cuidado, porque a Wikipédia não é produzida por uma pessoa especialista. É produzida por várias pessoas, inclusive ela é aberta, eu posso entrar lá e colocar o que eu quiser, tá? Então, cuidado com os conceitos da Wikipédia. A Web 3 traz agora a ideia dos algoritmos e da recomendação de conteúdo para o usuário. E aí entra o Telegram e todas as redes sociais que trabalham com algoritmo. Quanto mais você pesquisa um assunto, mais aquele assunto vai vir para você. Sabia disso? Um dia desse a gente estava pensando em comprar um sofá lá para casa. Eu e meu pai colocamos lá, quanto custa um sofá? Daqui a pouco um monte de propaganda sobre o sofá. Não é não? Que história! Eles estão adivinhando meu pensamento? Não, isso é código binário, gente. Inclusive o Google tem uma captação de voz que, se você não desativar, ele vai ouvir você e vai trazer o resultado das pesquisas, viu? Sabia disso, né? Cuidado. E por fim a Web 4 agora, que é a atualidade, trabalha com políticas de privacidade, características do mercado e necessidades do internauta moderno, e agora com 3 características fundamentais. A internet das coisas, a integração dos serviços e a integração social. Você já deve ter ouvido falar da Alexa, não é não? Alexa, você pode me explicar o que é um pudim de leite? Qual é a receita de um pudim de leite?
Não é bom não, né, pastor? É melhor de soja, né? Alguma coisa assim. É? A internet das coisas, os robôs que estão limpando as nossas casas, as irmãs estão adorando, né? A minha mulher está doida por uma, eu digo, segura aí, viu, que não dá para comprar agora não. Eu dou um comando e tudo está interligado. A integração dos serviços, hoje nós temos serviços integrados, por exemplo, Conecta SUS. Toda a rede de saúde conectada a um sistema. E a interação social nas redes, onde eu, ao mesmo tempo, estou com todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não estou com ninguém. Nesse mundo das comunidades virtuais de aprendizagem, da Web 4, que está carregando, ou está chegando às nossas mesas, casas, condomínios, carros, bicicletas e todos os espaços sociais, nós verificamos que as coisas estão se humanizando e os homens estão se tornando coisas. As pessoas estão se coisificando. Nós somos um código binário na internet e não pessoas. Talvez hoje a Alexa te lembrou do culto, né? Alexa, me acorde às 3h30 para eu tomar banho e vir para a IBC. Pode ser, né? A internet não é um problema em si, o problema é como nós fazemos uso dela, né? E diante disso, a fim de nos voltar à pessoalidade da vida, Deus nos chama hoje a dizer: eu resolvo aprender com os outros, pessoas de carne e osso como nós somos. Para isso, antes de tudo, precisamos fazer uma reflexão sobre como está a nossa vida. Como pessoa, depois como membros de um contexto social, a comunidade viva e restauradora de Jesus. Nós aqui não somos um número, nós não somos um código, um RG, um CPF. Nós somos pessoa. Nós somos gente que sente, que ama, que chora, que ri. Sendo assim, como nós cantamos lindamente com essa banda, eis o desafio lançado. Faz da tua nova casa, faz da tua casa um velho chão novo, uma varanda. Convida o teu irmão para vir morar contigo. Planta paredes novas, feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, imagina a mesa aqui, imagina a tua casa durante a semana. Faz um café gostoso, e diz o texto, né? Põe a mesa no teu jardim, deixe assim que as plantas tenham paz contigo, convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Talvez você fique reclamando da vida, mas você não está enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Você tem uma casa, você tem um lugar para dormir, você tem o alimento, a provisão do Senhor, mas muitas vezes reclamamos de Deus daquilo que nos falta. Mas nós esquecemos de agradecer aquilo que nós temos. Amém, gente? Uma mesa, um lugar de comunhão, um lugar de aprendizagem. Cuida da tua morada, então. Cuida do pequeno mundo. Nós estamos querendo ganhar o mundo inteiro e muitas vezes perdendo a nossa casa, o valor da mesa. Deixe o teu irmão bem perto. Deixe o teu irmão livre ao mesmo tempo. E por isso eu gostaria de convidá-los à leitura do texto, para a gente pensar a resolução de hoje. Eu resolvo aprender com os outros, desdobramento daquilo que nós já ouvimos através do irmão Joelso e também do Euriano pela manhã. Deus está querendo falar conosco, desdobramentos de Colossenses capítulo 3. Eu gostaria de levá-los a essa reflexão. Colossenses capítulo 3, verso 1 a 3, de começo. Diz assim o texto: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Deus em Cristo. Versos 16 e 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, e tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Essa carta, Paulo escreve ainda na prisão, né? Essa carta compõe, na verdade, o que nós chamamos de cartas da prisão, junto com Efésios, junto com Filemão e junto com Filipenses. Paulo está lá em Atos 28, numa casa alugada, foi preso por conta do Evangelho de Jesus, mas ele tem acesso ainda às pessoas, as pessoas podem visitá-los, né, trazer carta, ele pode enviar cartas também. E no caso de Filipenses, Epáfras foi um companheiro de ministério de Paulo e possivelmente o fundador dessa igreja. Está lá em Colossenses 1, 6 a 8. E também essa igreja tinha uma expressão, talvez um GR na casa de Filemão e de Áfia, sua esposa também, na mesma região. Então era uma vida relacional que Paulo estabelecia com essa igreja. No entanto, há uma heresia gnóstica, uma heresia que dizia que Jesus não era Deus, ele era um homem, na verdade, porque foi perdendo a sua essência ao longo de várias emanações, e Jesus era apenas homem. Mas Paulo defende a supremacia de Cristo em Colossenses, de tal forma que ele é a expressão exata do Pai. Colossenses 1, 15 a 19. E nesse sentido, é a partir da compreensão da ressurreição de Jesus que nós temos uma nova vida e podemos então abrir o nosso coração para aprender uns com os outros. Para pensar a relação horizontal, eu preciso pensar a relação vertical. Eu quero deixar como resumo nessa noite para nós a seguinte frase: se Cristo ressuscitou, andemos em novidade de vida, ensinando a palavra uns aos outros com gratidão e vivendo para a glória de Deus. Você crê no Cristo ressurreto? Se Jesus não ressuscitou, Paulo diz, vã é a nossa fé. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Só faz sentido estarmos aqui nesse auditório e vivemos a semana se Cristo ressuscitou. Por isso nós vamos falar em primeiro lugar, vivendo as coisas do alto, pois Cristo ressuscitou. Verso 1 a 3. A nossa busca diária em primeira instância. Verso 1. Portanto, Paulo conclui, se nós ressuscitamos com Cristo, devemos o que, gente? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se morremos com Ele, ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Você tem essa percepção durante a semana do Cristo ressurreto? Ou para você, Cristo está pendurado na cruz? Nós enxergamos o Cristo apenas no madeiro. Se Ele está lá, Ele não faz sentido para a minha vida. Muitos de nós viemos de uma vida louca, insana e cheia de vícios, traumas e maus hábitos. O afã pelo prazer desenfreado começava logo na Quinta do Caranguejo, não era não? E aí, vai ser onde o final de semana? Começava na Quinta do Caranguejo e ia terminar no Valeu Boi no domingo. É o novo, né? Clube do Vaqueiro. Ou talvez uma vaquejada pelas bandas de Itapebuçu. Segunda-feira, a ressaca física, emocional, moral, espiritual. Jesus, nunca mais eu vou fazer isso. Ou mulher, né, a esposa. Rapaz, tu é um cabra sem futuro mesmo, não é não? Encheu a cara de novo, tomou todo, saiu com todo, e vem agora me pedir perdão, não é não? Aí ele, pelo amor de Deus, eu vou mudar, vai ser nova vida. Nós éramos cheios da pseudo-alegria momentânea, mas vazios de uma vida com significado perene. Outros eram bons mocinhos, né? Esse não era tão esculhambado assim, era uma coisa, um homenzinho bom, né? Faz tudo direito, paga suas contas, não deve nada, não matava, não roubava, trabalhava e fazia o bem às pessoas. Contudo,
aquele que fazia a sua vida louca, não é, desenfreada, ou o bonzinho, ou o bom mocinho, estavam longe de Deus da mesma maneira. Um pela justiça própria, o outro pelo misticismo religioso. Em algum momento da vida, o amor leal de Deus foi costurando pelos fios da nossa história um caminho de volta à realidade, à sanidade, à consciência de si e do mundo. Você pode lembrar desse momento na sua vida hoje? O momento em que Deus foi costurando os fios da sua vida. Talvez alguns fios dolorosos, né? Perdas, desemprego, quem sabe a falência. Mas Deus entrou por isso e costurou esses fios. Muitas vezes nós olhávamos pelo avesso, como diria Estênio Maços, na música O Tapeceiro. Nada fazia sentido. A gente olhava as coisas, os fios, pelo lado avesso. Nada fazia sentido. Mas quando Ele nos fez olhar pelo lado certo, nós percebemos que nós estávamos nos tornando um grande tecido para a glória de Deus. Um tapete, uma obra de arte do Senhor. E aí o Cristo vivo se apresentou a nós. Entendemos que Ele tomou o nosso lugar na crucificação e nos amou quando nós ainda éramos pecadores, Romanos 5,8. Se morremos com Ele, fomos convidados a andar em novidade de vida, Romanos 6,3. Vida nova, pensamentos novos, conceitos novos, valores novos. Se alguém está em Cristo, aleluia, as coisas velhas se passaram. Não é que os pecados se passaram somente, né? Mas a minha maneira de ver Cristo, como eu via antigamente, se passou. A velha maneira de ver Jesus como um religioso, como um guru, ou alguém que não existia, se passou. Eis que tudo se fez novo. Deus nos fez não só uma nova criatura, mas uma nova criação, uma nova humanidade. Possibilidade de abandonar a animalidade insana e sermos humanizados pelo Cristo ressurreto. Isso é a nova vida em Cristo. Novidade de vida tem a ver, portanto, com a nossa busca diária, em primeiro lugar, gente. Original, zetete, cujo verbo principal, zetel, significa buscar e chegar ao fundo de uma questão. Ir ao fundo, buscar o âmago. Essa é a ideia de buscar. Jesus está nos dizendo o que é que nós estamos buscando hoje aqui. Qual é a sua busca? O que é que você designa o maior empreendimento da sua vida? Paulo diz, eu considerei tudo como esterco para conhecer a Cristo. Qual é a nossa resolução primária? Entender que Cristo é o Cristo ressurreto e eu posso aprender dele para ensinar aos meus irmãos. O que tem sido a nossa busca solitária, gente? Vivemos a tensão diária entre as coisas do alto e as coisas da terra. Entretanto, a Bíblia não nos apresenta uma esquizofrenia espiritual, vou chamar assim. Porque a esquizofrenia é aquela tensão entre o mundo real e o mundo imaginário, né, que algumas pessoas sofrem e até que tem que ter medicação. Mas nós podemos viver uma esquizofrenia espiritual. Vida na igreja, vida em casa. Coisas do céu, coisas da terra. Coisas que me dão prazer, coisas que dão prazer para Deus. Mas qual é a cadeia de prioridade da minha vida? Se você fosse elencar hoje aqui, o que é a coisa mais importante da sua vida? Nossos pés, no entanto, pisam a terra, mas a nossa cabeça deve estar no céu, gente. Tira a sua cabeça da politicagem. Tira a sua cabeça do que estão apontando como prognóstico para 2023. E Paulo está nos dizendo, e Jesus está nos desafiando a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, nós invertemos. Nós queremos que as coisas sejam acrescentadas para nós buscarmos o reino de Deus. Errado.
A Bíblia nos mostra o caminho contrário. Depois de buscar o Senhor, agora Deus nos convida a renovar o nosso pensamento. Verso 2 e 3, pensai, veja o texto é imperativo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão da terra, porque já estáis mortos e a vida nossa está escondida em Deus. Buscai e agora pensai, o verbo profoneite, que vem de profonel, ou pronel, o verbo, tem a ver com eu penso, eu julgo, eu direciono a minha mente para. Veja aí, direcionar a mente para. É o verbo pronel. Ou seja, quando a gente pensa alguma coisa, nós estamos direcionando a nossa mente. Nós estamos captando o mundo. E aí eu pergunto para nós, a sua mente está direcionada para quê durante a semana? Né? Qual é o seu afã? O que tem povoado a sua mente? E que você tem alimentado a sua mente o tempo todo? Do que é? A ideia aqui é a gente aprender que tudo começa na mente. Paulo diz que devemos renovar a nossa mente todos os dias pelo poder da palavra de Deus. Diante disso, hoje, tendo a mente de Cristo, como diz Paulo, nós somos convidados a essa renovação. Aprender a colocar nos devidos lugares as coisas do céu e as coisas da terra. Jesus não veio nos tirar os prazeres, gente. Nós precisamos entender. Quando eu não era de Jesus, eu tinha medo de Jesus tirar os meus prazeres, sabe? E as pessoas têm medo, às vezes, de chegar para Jesus, entregar sua vida a Jesus, porque está com medo do Senhor tirar tudo de você. Você está com medo de Jesus tirar aquela farra sua da quinta-feira do caranguejo? Não é não? Do seu movimento ali, com amigos para uma noitada, para uma curtida, e daí de lá vai terminar no motel, traindo a sua mulher, o seu marido. É disso que você está com medo de Jesus te tirar? Na verdade, não, Ele não vai te tirar. Na verdade, Ele vai redirecionar a sua mente para você viver todos esses prazeres na presença de Deus. Amém, gente? Aleluia! A gente acha que Deus criou o homem e o diabo criou o sexo, não é não? O diabo, ele influencia na deturpação do prazer legítimo de Deus. Mas Deus criou tudo isso para a glória de Deus e para nosso benefício também. Agora, nós queremos satisfazer os desejos da nossa vontade sem a aprovação de Deus. Mas tudo começa na mente. O que tem povoado a sua mente? Por último, eu gostaria de dizer que nós, nessa primeira parte, devemos encher a nossa mente daquilo que é, como diz Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, se há algum louvor, se há alguma boa fama, isso habite a nossa mente o tempo inteiro. Lembra o Salmo 1? Bem-aventurado ou feliz aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Até Tony Garrido, na música Pensamento, da banda Cidade Negra, uma música de 1984, já captou isso, quando ele diz: você precisa saber o que se passa aqui dentro. Será que você sabe o que passa aqui dentro da minha cachola? Eu não sei o que passa na sua, né? Mas ele tenta traduzir, eu vou falar para você. Pensamento é um momento que nos leva à emoção. Pensamento positivo que faz bem ao coração. Veja, Tony Garrido está reconhecendo Filipenses 4:8. Tudo que faz bem, que é positivo à mente, deve habitar os seus olhos para enxergar aqui. E aí significa dizer que você precisa limpar a sua mente daquilo que não provém de Deus. E aí eu gostaria de fazer um momento mapa com vocês agora nessa primeira parte. O que você tem buscado? O que impulsiona a sua mente e coração todos os dias?
O que move os seus esforços? O ter ou o ser? O que tem povoado os seus pensamentos? Tenho estado com a minha mente acelerada demais, cheia de demandas, ansioso, depressivo, desmotivado e sem forças para caminhar? Às vezes a gente reclama que Deus, que nós estamos fracos espiritualmente, estou triste, estou cabisbaixo, o ano começou errado, o meu presidente não ganhou, não é não? Mas o que é que nós estamos buscando e onde nós estamos povoando a nossa mente? Como o entendimento da ressurreição de Jesus impacta o que penso e o que busco na minha vida todos os dias? E o que eu vou fazer a respeito? E eu gostaria que nós tomássemos essa resolução hoje. Compreendemos que somos aquilo que nós buscamos e pensamos. Você é aquilo que você busca e você é aquilo que você pensa. Então faz sentido começar agora uma faxina das ideias autodestrutivas no porão da sua alma. Nossa alma é um porão se nós enchermos daquilo que não procede de Deus. O que é que você tem visto na internet? Quais são os sites que você tem acessado? Onde você tem clicado? Deus está falando conosco. O sabão divino está à nossa disposição em Filipenses 4:8. Nós temos a mente de Cristo. Vamos começar a limpeza? Sim ou não? Para a glória de Deus. Em segundo lugar, no verso 16, depois da gente pensar e buscar o que é lá do alto, a gente desce agora para a nossa vida individual. A palavra de Cristo habita em nós. Joelso falou sobre isso conosco. A palavra de Cristo habita em nós. O verbo habitar, enoiketso, que vem de enoikel, cuja raiz principal é oikos, casa. Ou seja, nós somos casa de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, mas Paulo está nos dizendo que a palavra de Deus também deve habitar em nós. Nós somos casa do Espírito e nós somos casa da palavra. Que coisa linda. No Antigo Testamento o Senhor já anunciava que Ele desejava ser o nosso Deus e nós o seu povo. No Novo Testamento nós somos a habitação do Espírito, somos sua casa. Se Cristo vive em nós, o Espírito de Deus deve guiar a nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 11. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho, eu fui adotado na família e a marca dele está na minha vida. E por isso eu busco as coisas do alto. Por isso a palavra deve habitar a minha vida. Eu preciso ser casa da palavra. Eu preciso ser uma casa da Bíblia. Não é não? Casa da Bíblia. Deus derramou com generosidade o seu amor por nós. Paulo diz que os nossos corpos e mentes devem ser moradas de Deus e de sua palavra. Nosso corpo, nossa mente, nosso coração deve ser a habitação do Espírito e da palavra. E aí quando o Espírito de Deus e a palavra de Deus habitam em nós, nós somos cartas de Cristo, Paulo diz. Cartas escritas pelo Espírito do Deus vivo e lida pelos homens. A pergunta é, o que os homens estão lendo na sua vida enquanto carta do Senhor ao mundo? Eles estão lendo um Deus maravilhoso, um Deus amoroso que acolhe, que restaura, que ama, ou eles estão vendo a esquizofrenia espiritual na sua vida? No domingo você diz que ama a Deus, na segunda-feira você é grosso com a sua mulher. Isso é esquizofrenia espiritual. Somos todos uma casa da Bíblia. Todos nós somos cartas do amor de Deus que estão sendo lidas, gente, a começar da nossa casa. Sabia que a primeira Bíblia que o seu filho vai ler é você? Antes de comprar uma Bíblia para o seu filho, seja a Bíblia ambulante na sua casa. Seja a Bíblia encarnada, materializada na sua casa. Nossas esposas precisam ler a Bíblia em nós. Que tal, hein?
Se a gente perguntasse hoje aqui, que de repente, para a esposa, para o esposo, o que é que você diria aí? O que é que você está lendo no seu marido aí de Deus? O que é que a mulher está lendo no seu marido de Deus? O que é que o filho está lendo da palavra de Deus na sua vida, papai e mamãe? Salmo 119, 116 diz: as tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra. Você tem prazer na lei do Senhor? A palavra de Deus está habitando a sua vida? Nós falamos isso com o Joelso. Me lembro do Marcos Almeida, na palavra antiga, dizendo: eu sou casa, lugar de Deus. Ele habita em mim. Lá fora, gente, é frio. Sabia que lá fora, longe de Deus, é frio? Lá fora é medo, é alto de monte, deserto, vazio. A minha vida antes de Jesus era uma vida sem sentido, sem significado. E você? Como era a sua vida antes de Jesus? Ou de repente você veio hoje aqui e ainda não conhece esse Jesus. Como está sendo a sua vida? O Espírito de Deus mora em nós, diz Marcos Almeida: tu me aqueces, me ensina a ser livre. Santo Espírito me enche de alegria. Alegria produzida pela palavra de Deus em nós. De manhã eu abro a palavra, Deus fala comigo e me enche da alegria. As tuas leis são o meu prazer. Momento mapa da segunda parte. O que tem habitado o meu corpo? O que você tem que estar colocando para dentro aí, dos seus olhos? Como os seus sentidos estão captando o mundo? Seus olhos, seus ouvidos, a visão, o tato, o paladar. Como você tem recebido o mundo? Como é que o mundo está entrando em você? Sou morada de quem ou de quê? Quem mora em você? Quem está governando a sua vida? O que está transbordando em minha vida tem apontado para a sabedoria ou para uma vida leviana e louca? Por isso que eu vou fazer a respeito. Fazer opções da minha agenda que me levem todos os dias a ser a casa do Deus triuno e de sua palavra. O Espírito de Deus, Jesus, Deus Todo-Poderoso, mora em mim. Eu sou casa da palavra. E por isso, quando eu tenho algo de Deus, eu posso compartilhar uns com os outros. E aí, em terceiro lugar, verso 16, Paulo diz: ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A dificuldade é que, quando eu penso em ensinar uns aos outros, eu preciso entender que eu tenho que ter Deus primeiro na minha vida, né? Eu preciso ter algo para ensinar de Deus. Depois, então, de realinhar a nossa própria vida a partir do que nós pensamos, fazemos e do que habita em nós, somos convidados por Paulo a fazer vazar isso de nós, a não deixar que nós nos tornamos um cano entupido de tanto conhecimento, de tanta teologia que nós adquirimos, de tantos aconselhamentos dados. Jesus não nos chama a um currículo eclesiástico para ministrar às pessoas. Paulo está nos ensinando a ensinar uns aos outros aquilo que nós recebemos de Deus. Vida na vida. Não é a transferência enciclopédia de saberes, mas a vida que é repartida através dos relacionamentos. Vida repartida. Graça que eu recebo, graça que eu dou. O conteúdo é a palavra de Deus. A sala de aula é a vida. Amém, gente? A sala de aula é a vida. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. Enquanto eu vou andando, cantando, deitado, em pé, levantando, eu vou ensinando os meus filhos a palavra de Deus. Devemos fazer da nossa casa uma varanda, um lugar de ensino da palavra de Deus. Ele ainda fala de admoestar uns aos outros e ensinar uns aos outros. Aprender e ensinar, gente, são facetas da mesma realidade. Duas autoras importantes do campo da educação,
Anastasiu e Alves, trabalharam o conceito de ensinagem. Nem ensino e nem aprendizagem. O que é ensinagem? Só há ensino quando há aprendizagem e só há aprendizagem quando há ensino. O conceito de ensinar do latim ensignare significa marcar com um sinal. Olha só, ensinar significa marcar com um sinal, não transferir uma informação. Aprender do latim, aprendere, segurar. Ou seja, ensinamos as pessoas quando as marcamos com um sinal e aprendemos quando nós nos apropriamos de um conhecimento. Você quer ver se você ensinou alguém? Se as marcas daquele ensino atingiram a vida da pessoa que você ensinou. Se não foi mera transmissão de informação. Jesus fez isso. Jesus marcou 12 homens com o sinal de Deus, e esses 12 homens puderam transferir a outros homens o que receberam de Deus, e aí o Evangelho de Deus chegou a nós. Nesse sentido, aconselhar e ensinar uns aos outros. Paulo diz, passa por uma vida, primeiro, ele explica como. Como que devemos ensinar uns aos outros? Através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos são os saltérios, o saltério de Israel. Deus desafia aqui a igreja a salmodiar ao Senhor, a cantar os salmos. Imagine você aí, no momento de tristeza, salmodiar ao Senhor. O Salmo 23, no momento em que a despensa está vazia, você salmodia o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e não sentirei falta de nada. Será que a gente tem fé para isso, né? Quando a tribulação vier, o medo, a perseguição, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Uma vida de salmos, uma vida de hinos também, o Novo Testamento cheio de hinos. Textos como Filipenses 2, 5-11, 1 Timóteo 1, 17, Apocalipse 5, 11. E uma vida marcada pelos cânticos espirituais. Cânticos espirituais aqui não aqueles cânticos que a gente vê nas igrejas, o povo levitando e falando, balbuciando palavras. Não, cânticos inspirados pelo Espírito. Aqui as composições, os compositores aqui maravilhosos que nós temos no Brasil, na nossa comunidade, Daniel Almeida e companhia. Diz respeito aos cânticos gerados e inspirados pelo Espírito, para o louvor congregacional. E louvado seja o Senhor pela nossa banda, por esses compositores maravilhosos. Amém, gente? Queria convidar agora os nossos... Tem 2 amigos que eu vou convidar aqui, para um momento, para a gente vivenciar aqui com vocês, a aprendizagem relacional, tá? Gostaria de chamar o Alisson e o Sávio aqui à mesa, e é o desafio para nós fazermos isso aqui na semana, tá? Bem prático. Diz a música, faz um café gostoso, chama o teu amigo, chama o teu irmão. E o desafio até chama ele para morar contigo, olha aí. Né? Queria aqui dizer que Deus nos chama a isso. Vamos sentar à mesa aqui, pessoal. Muito bem. Por sinal, são 2 irmãos aqui do meu GL, tá bom? Meu grupo de amigos que conduzem o GR, tá certo? E nós vamos aqui partilhar com vocês uma aprendizagem que nós tivemos aí ao longo dessas semanas, tá? Queria que se apresentasse rapidinho, vocês, e a gente vai partilhar. Boa noite, igreja. Eu continuo me chamando Alisson. Boa noite, igreja. Meu nome é Sávio. Muito bem. Então, nós tivemos aí, gente, durante as semanas passadas, o Sávio até pode falar melhor da experiência que ele viveu, né? E aí vamos entender a relação da aprendizagem relacional. Esses dias eu e minha família nos mudamos. E aí, como toda mudança, tem várias adequações na casa e vários empecilhos. E uma coisa que eu não sou é bom com instalar nada. Só troco uma lâmpada e mal. E aí eu precisei de uma ajuda do nosso GR, do nosso GL e o Rony, né?
juntamente com o pastor também. Hamilton foi lá, me ajudou a colocar uma cortina. Nem furadeira eu tinha, né, pastor? Eu tive que prestar furadeira, que o homem trabalha com obra, mas não tinha uma furadeira, cara. E outras coisas também, o GR também ajudou na mudança, enfim, compartilhar as alegrias e também no dia a dia o que a gente precisa. Amém. Veja, uma situação para trocar uma cortina gerou uma aprendizagem para o irmão aqui, que ele aprendeu como é que faz, não é não? Glória a Deus. O Alisson, vamos lá, Alisson. Vamos lá. Coincidentemente também numa mudança, né? Há uns 30 dias mais ou menos, eu estava chegando em casa ali com trocentas caixas e eu estava carregando meu violão dentro da case e aí deu um vento forte, o violão caiu e ali na hora, na correria eu só peguei e coloquei dentro de casa. E aí no dia quando eu fui usar ele, que eu abri, eu disse, não acredito, o bicho quebrou, mas quebrou valendo mesmo. Aí eu lembrei do Naldo, né? Um irmão aqui da comunidade. E aí, tá até falando com ele agora, pô, eu mandei um áudio pra ele, triste, meu irmão. Eu disse, Naldo, só diga que tem jeito, né? Aí ele, manda pra cá, né? Levei lá, fez o serviço, ajeitou. E aí o violão tá 100%. E é legal a gente ver que no GR, né, na comunidade, a minha limitação encontra a especialidade de alguém, né? Pra resolver. Amém? Amém? Obrigado, pessoal. Glória a Deus. A minha limitação encontra no outro uma especialidade, uma ajuda para a glória de Deus. Isso é aprendizagem relacional. E nós vamos caminhando para o nosso encerramento e eu gostaria de fazer uma aplicação rápida sobre isso. O que me impede de abrir a minha vida, gente, para aprender com outros, hein? Talvez a autossuficiência e o orgulho de não ligar e pedir ajuda. Lembra no Celebrando a Restauração, o programa começa com um pedido de ajuda, pessoal. Vamos reconhecer isso ao longo da semana. Você está brigando demais com a mulher, como é que eu posso aprender a conviver melhor? Não é não? Sentados à mesa, debaixo de uma mangueira, num passeio de barco, num coletivo de ônibus, na praia, no espaço conviver, já, né? Pode ser um espaço de aprendizagem. Celebrando o nascimento ou pranteando a morte, em toda e qualquer situação, Deus nos chama a ensinar e aprender dele mesmo na sala de aula da vida. E por fim, fazendo tudo para a glória de Deus. E eu quero finalizar aqui a minha palavra com uma oportunidade que Deus vai nos dar aí em 2023, que é o lançamento da nossa escola bíblica digital. Amém, gente? Já temos aqui prévia para vocês, aprendizagem relacional na prática, tá? Vou pedir para mostrar as imagens aí para a gente. Já que a gente vai aprender uns com os outros, teremos a possibilidade virtualmente de aprender. Olha aí. E para aqueles que são presenciais, nós também estamos preparando aí uma coisa legal para vocês que são presenciais, tá? Veja aí, o primeiro curso que vamos lançar, Panorama do Novo Testamento, a aprendizagem relacional. Você vai entrar nesse ambiente aí, nós estamos em testes, tá bom? Vai ser legal, vai ter oportunidade de perguntas, respostas, bem interativo. Tá aí esse cara aí que deu o primeiro curso, que eu não sei quem é, tá bom? Panorama do Antigo, nós teremos também, além dos cursos, os e-books, tá? Produção de material nosso, para você ler, aprender, partilhar com o GR. Além disso, nós teremos no curso, ó, quem terminar o curso vai ter um certificado. Terminou o cursozinho, libera na hora o PDF com um certificado, para a glória de Deus. Amém? Pode passar. Então, por fim, o texto nos fala em Colossenses capítulo 3, verso 17, ensinar uns aos outros, buscar o Senhor, pensar naquilo que é de Deus, acima de qualquer coisa, fazer tudo isso para a glória de Deus. Tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus, dando sempre graças a Deus Pai. Uma sábia muçulmana do ano 800 disse o seguinte: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclui-me do paraíso. Mas se eu te adorar
por aquilo que tu és, não esconda de mim a tua face. Tudo o que fizermos, seja por palavras ou por obras, façamos tudo para a glória de Deus. Gostaria de chamar a banda à frente e nós vamos caminhando para o encerramento. Considerações finais. Nós resolvemos hoje aprender uns com os outros. Quem resolve isso hoje à noite? Reconhecer a sua limitação, reconhecer que você não sabe. Que as minhas palavras, Senhor, hoje sejam palavras de verdade. Eu quero aprender com os meus irmãos. E se Cristo ressuscitou, andemos em novidade de vida, ensinando a palavra de Deus uns aos outros, com gratidão e vivendo para a glória de Deus. O que nós aprendemos hoje à noite? Novidade de vida é andar com a cabeça no céu e os pés na terra. Cabeça no céu, lembra essa semana? Cabeça no céu, pés na terra. Tem impostos a pagar, tem dívidas, tem problemas, relacionamentos, pendências. Cabeça no céu, mais os pés na terra. Segundo lugar, somos a casa da palavra. O Espírito de Deus é o nosso maior mestre. O Espírito de Deus está em você e Ele vai te ensinar essa semana. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é mais bem aprendida na sala de aula da vida relacional. E o quarto, tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus. Eis o caminho da vida plena. Igreja Batista Central de Fortaleza. O desafio de Deus é: faz tua nova casa uma varanda no velho chão. Convida o teu irmão para vir morar contigo. Planta paredes novas, feitas de lar e abrigo. Faz um café gostoso. Põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Eu resolvo em 2023 aprender com os meus irmãos, me tornar vulnerável. Chega desse negócio de ser orgulhoso, tá certo? De ser autossuficiente. Nós vamos cantar mais uma vez essa música. Reflete nessa música. Reflete o quanto ausente de repente você está sendo na sua casa. Quanto você está sendo egoísta de guardar as coisas de Deus na sua vida, sem abrir a sua casa. Ah, irmão, na minha casa não dá para se reunir. Por quê? De repente, Deus está abrindo a sua mente para isso hoje. Vamos cantar com o pessoal. Esperam pelo teu amor. Faz o teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão. Convida o teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa meu
perto, livre. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, livre. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz o teu lar um ninho e do mundo chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão. Convida teu irmão pra vir morar contigo. Manda paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, livre. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, livre. Glória a Deus. Para terminar, eu gostaria de fazer 2 desafios aqui. O primeiro desafio a você que ainda não conhece Jesus, que tem vivido uma vida solitária. Eu era assim, autossuficiente, dono de mim mesmo, uma vida triste, antissocial. E quando Jesus entrou na minha vida, em agosto de 1996, eu deixei de ser sozinho no mundo e recebi uma família. De repente você vem caminhando na sua vida solitário, com dificuldades para resolver e não sabe a quem acessar, não tem aprendido nas relações. De repente hoje à noite é o desafio de Deus, de você agora ser recebido numa família. Amém, gente? Se você veio aqui hoje pela primeira vez e ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer aprender a viver essa vida relacional, aprender uns com os outros, sair da solidão, receber uma família, levanta a sua mão aí no seu lugar. Nós queremos orar com você. Se tiver alguém, glória a Deus lá atrás. Louvado seja o Senhor. Eu estou vendo. Levanta a tua mão e diz: eu quero receber a família de Deus. Eu quero fazer parte desse corpo. E de repente você que é crente em Cristo, tem vivido uma vida aí só na sua casa, sabe? Chorando as pitangas, tá triste, tá ruim, os problemas estão cada vez piores. De repente é o desafio de Deus para você abrir tua casa, para Jesus entrar lá com os irmãos. Quem sabe lá um GR, quem sabe lá um grupo de relacionamento, um grupo de mulheres, amigas, que vão tomar um café gostoso, ó. A tua mesa, faz da tua mesa um lugar gostoso. Se você quer isso, você é crente em Cristo, quer abrir a sua vida para ensinar e aprender uns com os outros, fique de pé. Nós queremos orar também junto com a igreja. Se você ainda não decidiu caminhar com pessoas e tem vivido uma vida solitária, glória a Deus pela vida dos irmãos da igreja de Jesus. Aleluia, essa irmã querida é recebida na família de Deus. Amém, minha irmã? Deus te abençoe. O Espírito de Deus batiza ela no corpo para a glória do Senhor. Ela não está mais solitária, ela tem agora uma família.
E se você ainda não tem GR, né, grupo de relacionamento, para viver esse café gostoso toda semana, quinzenalmente, passa no Conexão lá e procura um GR mais perto da tua casa. Vamos orar terminando para a glória de Deus. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa, Senhor. Teu Espírito entre nós, a igreja de Jesus, assume o compromisso, a resolução de aprender uns com os outros. Que nós sejamos essa comunidade de aprendizagem relacional, o mapa, a vida, a partilha, Senhor. Essa nossa amada irmã recebida hoje no corpo, ela andava sozinha, mas a partir de hoje ela tem uma família. O corpo de Jesus abraça e o Senhor batiza ela no teu espírito e insere ela no teu corpo. E assim os irmãos que habitam a sua vida, a sua casa, para ser o lugar de Jesus, para ser uma casa de Deus, onde a palavra possa habitar. Que o Senhor levante esses homens, essas mulheres, quem sabe um GR na casa, quem sabe um ajuntamento para a leitura da palavra de Deus, para a adoração. E assim a tua igreja sai triunfante hoje à noite, sabendo de uma semana de lutas, mas de vitória, porque Jesus ressuscitou. Vamos pensar, vamos buscar as coisas do alto, ensinar e admoestar uns aos outros. Assim, louvamos, adoramos o teu nome para a honra e glória de Jesus. Amém.